Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cris Chagas voltando com mais um vídeo e hoje vamos falar mais uma vez sobre objetos de cena, mas não o que foi passado da última vez. Da última vez falei sobre objetos que normalmente você segura, que você tende a valorizar, mas agora eu quero falar de objetos que normalmente não são visíveis ou palpáveis, tá? Muitas vezes o objeto pode compor o cenário, pode ser um objeto, por exemplo, você pode mencionar que você está numa casa e de fato você não está numa casa, e você vai ter que entender que essa casa tem parede, tem portas, e mesmo não existindo você vai ter que usar isso em cena. Então é sobre isso que a gente vai falar. Caso você esteja assistindo esse vídeo via Facebook ou Instagram, você não vai ter acesso a esse vídeo completo. Sugiro que você entre no YouTube e acesse o nosso canal Teatro em 360. Então vamos lá? Então, para dar início a essa explicação, eu quero que vocês entendam o seguinte. Na última apresentação, na penúltima apresentação que eu fiz, penúltima peça, foi uma peça que se deu dentro de um avião, tá? Justamente um avião que a gente não tinha, a única coisa, o único material de cena que foi usado para a composição do cenário era basicamente as poltronas, que eram cadeiras, né? E com cintos que afivelavam, já que a gente utilizava esse apertem os cintos em alguns momentos, então tinha um ênfase sobre isso. E a gente precisa entender o seguinte: com certeza você já deve imaginar que o avião não existia, mas toda a cena ela se passava dentro de um avião e todo mundo sabia que era dentro de um avião porque ficou bem óbvio isso. Mas a gente, como passageiros e como atores, a gente tinha que entender que mesmo sem ver as paredes do avião, tá? Ou as janelas do avião, a gente tinha que estar ali respeitando esses espaços e esses objetos que estavam em cena, tá? E isso é algo que eu aprendi porque a minha professora, Thaisa Lisboa, que é fenomenal, é alguém espetacular, tá? Que eu conheci em Jaraguá do Sul, ela pegava muito no nosso pé, tá? E então, só para que você possa entender como é que funciona. Então imagina a situação, imagina que você está montando uma cena, de repente um esquetezinho, e de repente você menciona que ali, de forma imaginária, tem um banco ou tem uma parede. Vamos simular uma parede. Vamos supor que você está em um quarto e do outro lado tem alguém que vai contracenar com você. E você sabe que você não consegue passar entre as paredes. E você vai ter que respeitar isso. Você vai ter que interpretar simulando que há uma porta, que você vai ter que abrir essa porta, você vai ter que simular que fechou essa porta. Detalhe, se você deixou essa porta aberta, depois você não pode abrir ela novamente, mesmo que se passe tempo ali naquela parte da cena, você tem que lembrar que você da última vez deixou a porta aberta e vai ter que fechar. Então isso aí são detalhes que faz com que o teu público acredite no que você está falando. Uma coisa que ela falava, Thaisa falava o seguinte: se você acredita, o teu público acredita, tá? A plateia acredita. Então o primeiro passo é você acreditar no que você está fazendo. Então lembra, se você abriu a porta, você vai ter que fechar essa porta. E se você não fechar, lembre-se que essa porta já está aberta, tá? Você não pode simplesmente querer abrir novamente. E outra, se você for passando por ela e não perceber ela, você vai dar de cara com ela e você vai ter que levar isso a sério, tá? É lógico que eu poderia dar vários exemplos. Por exemplo, um exemplo eu acho que foi um esquete que a gente fez de um caminhão, como se eu estivesse dentro de um caminhão e eu desligava o caminhão e saía do caminhão, mas esqueci de abrir a porta do caminhão imaginário. E ela falou: como assim, tu pulasse a janela? Sabe? Então perceba que os detalhes eles têm que estar ali e você vai ter que pegar detalhe por detalhe para interpretar. Porque um ou outro vai chegar ali e vai dizer assim: não, como assim? Ele passou por dentro da parede? Como foi que ele saiu do caminhão? Não vi ele abrindo a porta, tá? Então, essa é uma dica que eu passo para vocês. Isso é muito importante no teatro, que você respeite cada objeto que você coloca em cena. Se você criou o objeto, esse objeto vai ficar até o final ou que alguém tire de cena, tá?
Se você colocou o objeto em cena, respeite o objeto que você colocou. E lembre-se dele sempre, tá? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Merda, merda pra vocês.